Fala moçada, seja bem-vindo ao curso de análise combinatória do Tio Linha. O tema da aula de hoje é permutações. Tá cansado de ficar memorizando macetinhos? Quer entender a matemática de verdade? Então vem comigo. Fala aí moçada, eu sou o professor Linhares, conhecido também pela alcunha de Tio Linha, e estou aqui na aula de hoje para ensinar vocês permutações. Tudo bem? A nossa primeira aula de análise combinatória. A análise combinatória, ela é um braço da matemática que estuda relações e estruturas discretas. Uau, o que é isso? Calma. Fica como uma nota mental. Depois, quem sabe, a gente aprofunda isso daí. Na prática, a análise combinatória ela tem como objetivo contar de quantas formas diferentes nós podemos ordenar elementos ou de quantas formas diferentes nós podemos escolher um punhado de elementos, dado um grupo inicial, coisas desse tipo. Quando a gente estuda análise combinatória, e a gente vai estudar vários tipos de continhas prontas, permutações, arranjos, combinações simples, combinações completas, permutações com repetição, permutações circulares, lemas de Kaplanski, permutações caóticas e assim por diante. Essas continhas prontas, elas representam problemas prontos, problemas previamente conhecidos. Nós estudamos a solução deles, o porquê que a solução é daquele jeito, e aí a gente vai num problema real, que aparece ali no vestibular, que tem as restrições próprias daquele exercício em particular, nós vamos usar os raciocínios que nós aprendemos com as permutações, com os arranjos, com as combinações, nós vamos aplicar os raciocínios naquele problema. A minha proposta aqui é zero macete. E é 100% entendimento. Eu quero que vocês entendam o porquê das coisas. Porque uma vez que você tenha entendido o porquê das coisas, aí a prática com a matemática fica que nem andar de bicicleta. Você pode até perder o traquejo, mas você nunca vai esquecer de fato como fazer. Vamos lá, pessoal. Essa primeira aula tem como tema permutação de N elementos distintos. As permutações. A quantidade de permutações de N elementos é o nome que a gente dá para a resposta a essa pergunta: de quantas maneiras podemos ordenar nossos N elementos distintos? Então nós temos N elementos distintos, N livros, N pessoas, N qualquer coisa, onde N é um número natural, por favor, e você quer saber de quantas formas diferentes nós podemos ordenar esses elementos. Ordenar, colocar em ordem. Então vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro, etc. De quantas formas diferentes nós podemos colocar esses elementos nessas ordens, nessas posições que representam as ordens. Vamos primeiro entender o raciocínio e depois pegar a formulinha. Eu detesto esse nome fórmula porque parece que é uma fórmula mágica. É o professor Macete que ensina formulinhas e etc. Aqui, moçada, esqueçam fórmulas. A fórmula ela é só a sistematização de um raciocínio, em que você já colocou um código, um nome específico, é só a versão técnica de um raciocínio que tem que ser usado aqui, ó, com tutano. Muito bem, nós temos N elementos distintos, queremos ordená-los. Vamos primeiro entender o raciocínio através de um exemplo. Suponhamos que nós temos 3 elementos. Esses elementos vão ser representados abstratamente aqui por 3 letras, A, B e C, distintas entre si. A, B e C representam 3 pessoas, 3 qualquer coisa. E nós precisamos ordená-las. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Pode ser ouro, prata, bronze para 3 atletas, pode ser a ordem na qual os livros vão ficar na estante. Para nós aqui, nós vamos representar essa ordem pela ordem de leitura da esquerda para a direita. Significa então que nós temos 3 letras nesse nosso exemplo. Nós temos 3 posições. A primeira posição, que é a letra mais à esquerda, porque nós estamos ordenando da esquerda para a direita. Nós temos a segunda posição e a terceira posição. Para entender o raciocínio que está por trás das permutações, nós vamos usar um auxílio visual aqui, um auxílio gráfico, de uma estrutura conhecida como árvore. Nós dizemos então que para preencher a primeira posição, nós temos 3 opções.
Pode ser A, B ou C. As nossas permutações aqui, as 6 permutações já estão aqui no quadro, perfeito? Essas permutações, elas podem começar com A, ou começar com B, ou começar com C. Então nós temos 3 opções para a primeira posição, e nós vamos representar graficamente essas opções pela primeira geração da árvore, que é o nó raiz, de onde surge toda a árvore, e esses 3 nós aqui, a gente diz que pertencem à primeira geração da árvore, porque são filhos diretos da raiz. E são em 3, porque cada caminho desse da raiz até aqui representa uma escolha possível para o primeiro elemento, o elemento que vai ocupar a primeira posição. Nós temos 3 posições, nós temos 3 caminhos aqui, escolhi A, escolhi B ou escolhi C, de maneira que nessa primeira geração nós vamos ter 3 nós. Eu escrevi aqui embaixo, nós temos 3 nós, são 3 caminhos possíveis. Uma vez escolhida a letra que vai ocupar a primeira posição, nós temos agora 2 opções para preencher a segunda posição da esquerda para a direita. Quais são as duas opções? Isso depende da minha primeira escolha, mas o importante para nós aqui é que são sempre 2 opções. Se eu escolhi A, segue que as minhas 2 opções são B ou C. Caso eu tenha escolhido B, as minhas opções serão outras, A e C, diferentes das 2 primeiras, mas o fato é que são 2. Se eu escolhi C, eu também terei 2. Por que são sempre 2? São as 3 letras que eu tinha, exceto aquela que eu já usei na primeira posição. Chegamos aqui na segunda geração da árvore com 6 nós. 3, 4, 5, 6, que representa então 3 vezes 2. Eu tive 3 nós na primeira geração, de cada um deles saíram mais 2 caminhos, 3 vezes 2 dá 6 caminhos entre a raiz e alguma chegada aqui, são 6 caminhos possíveis. Uma vez que eu tenha escolhido as 2 primeiras letras, só resta aqui uma opção para preencher a última casa. É aquela letra que eu não usei. Qual é essa letra depende das 2 que eu já usei. Mas o importante para nós é que é sempre uma opção. Então, a penúltima geração e a última geração, nessa árvore que simboliza, que representa as permutações, a penúltima e a última gerações sempre tem a mesma quantidade de nós. Aqui é o 3 vezes 2, aqui é o 3 vezes 2 vezes 1. Esse vezes 1 não altera a quantidade, mas ela, digamos, tem essa conotação de que eu fiz a minha última escolha, só que a minha última escolha já estava feita por mim, porque é aquela letra que estava faltando. Então vamos supor, se eu escolhi A e C, a última letra só pode ser B. E a minha permutação é A, C, B. Se eu escolhi B e depois A última letra só pode ser C. E a permutação é B a C e assim por diante. Muito bem, vamos ver mais um exemplo. Exemplo agora para n igual a 4. O raciocínio, pessoal, é o mesmo. Eu tenho 4 letras, preciso ordená-las. Colocar uma delas na primeira posição, outra na segunda posição, terceira e quarta posição. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Alguns exemplos: A, B, C, D, A, B, D, C, C, A, B, D. Todas essas são permutações diferentes. Cada um desses embaralhamentos a gente chama então de uma permutação. Já que eu tenho 4 letras, significa que eu tenho 4 opções para preencher a minha primeira casa, a minha primeira posição. Significa então que saindo da raiz, chegando na primeira geração da árvore, eu vou ter 4 caminhos, representando qual foi a escolha da minha letra, para preencher a primeira casa mais à esquerda, A, B, C ou D. Então nessa primeira geração eu vou ter 4 nós. 4 caminhos a partir da raiz até aquela primeira geração. Da primeira geração para a segunda, eu tenho a minha segunda escolha. Eu tenho aqui 3 opções. São das 4 letras que eu tinha, exceto aquela que eu já usei. Então, quais são as 3 opções depende da minha primeira escolha. Eu fiz 2 exemplos aqui. Aqui, eu não fiz a árvore inteira, né? Preenchi um monte aqui de 3 pontinhos, porque seriam 24 no total aqui, seria meio grandão para desenhar. Mas enfim, quais são as minhas 3 opções que saem da primeira geração e chegam na segunda? Depende da minha primeira escolha. Por exemplo, se eu escolhi o A para ocupar a primeira posição, o A deixa de estar disponível para ocupar a segunda casa. Então as minhas opções são B, C e D. Porém, se eu tivesse escolhido, por exemplo, C para minha primeira posição, aí agora as letras disponíveis seriam outras, A, B e D. Mas o importante é que são sempre 3, das 4, exceto a que eu já usei. Significa que nessa segunda geração nós vamos ter ao todo 12 nós, que é 4, de cada um sai 3, 4 vezes 3, eu vou ter 12 nós aqui no final. Significa que, saindo da raiz, eu vou ter 12 caminhos, 12 destinos possíveis
né? 12 caminhos, então, que leva cada um a um destino diferente até chegar na minha segunda geração. E assim por diante. Da segunda geração para a terceira geração, eu tomo a minha terceira decisão, que é escolher a letra que vai ocupar a minha terceira posição. E eu tenho agora duas opções. Das 4 letras que eu tinha, eu excluo as duas que eu já usei, na primeira e na segunda posição. As duas que sobraram estão disponíveis para a minha terceira casa. Então, se eu escolhi, por exemplo, A e B, agora estão disponíveis C e D. Ou então, por exemplo, se eu tiver escolhido C e A, já usei C, já usei A, ficam disponíveis B e D. Quais são as duas? Vai mudar. Cada um desses 12 aqui vai ter essas duas ali mudando, né? Não vão ser 12 diferentes, né? Porque a B e BA vai ter as mesmas duas, mas enfim, quais são as duas vai ficar variando, mas o importante é que são sempre duas. Então eu tenho 12 nós nessa segunda geração, de cada um deles nascem 2 caminhos. Eu vou ter um total aqui no final de 4 vezes 3 vezes 2. Eu vou ter 24 nós aqui na terceira geração. Escolhi já as minhas 3 letras, só falta agora uma opção para preencher a última casa. É aquela letra que eu ainda não usei. Então se eu cheguei até aqui, por exemplo, eu já usei as letras A, B e C. Só falta a letra D agora. Vou chegar na permutação A, B, C, D. Ou então se eu já cheguei até aqui, eu já usei as letras A, B e D. Bom, só falta a letra C e a minha permutação é A, B, D, C. E assim vai. Se eu cheguei até aqui, já usei C, A e B. Bom, só está faltando a letra D. Perceberam que eu tenho uma única opção. Significa que de cada nó da terceira geração sai apenas um caminho para chegar na minha quarta e última geração. Então, nessa árvore de permutações aqui, essa árvore que representa uma permutação, a penúltima e a última gerações têm a mesma quantidade de nós. Insisto, esse vezes 1, ele não muda o resultado, mas ele é, digamos, emblemático. Ele só nos lembra que eu tomei a minha última decisão, que é obrigatória, mandatória. Então aqui eu tenho 4 vezes 3 vezes 2, aqui eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fizemos 2 exemplos, vocês já conseguiram pegar a manha. Se eu tenho n elementos, como é que eu vou calcular o número de permutações, que é o número de maneiras de você ordenar esses elementos? Eu vou pegar n, vou multiplicar pelo antecessor, que é o n-1, vou multiplicar pelo antecessor do antecessor, e até vezes 2 vezes 1. Vamos sistematizar isso daí? Enquanto isso, pessoal, rebola o dedo nesse like aí, né? Pode ser o like no Facebook, o like no YouTube. Se você estiver no Facebook, curta a minha página. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação, bota como favoritos, manda para os teus vizinhos e manda um pix para mim também. Beleza? Muito bem, moçada, sistematizando o que nós aprendemos na aula de hoje. Nós dizemos então que P índice N, que vai ser o código agora que nós vamos usar, esse que é o nome do resultado, o nome desse número. P índice N significa a quantidade de permutações de N elementos distintos. É o nome que a gente dá para a resposta a essa pergunta, de quantas maneiras nós podemos ordenar os N elementos distintos. Cada maneira de ordenar é uma permutação. Quantas permutações eu tenho é a resposta do problema. O número de permutações, então, é N fatorial. Aí é só um código em mathematics aqui que a gente está usando para sistematizar aquele raciocínio que a gente aprendeu através dos exemplos. Por abstração, dá para entender que se fosse 5, 6, 7 elementos, o raciocínio seria o mesmo. Na primeira geração, nós vamos ter N bolinhas ali, N nós. Da primeira geração para a segunda, de cada um deles, saem N-1. Então, na segunda geração, eu vou ter N vezes N-1. De cada um desses, sai N-2 até a terceira geração. Então, quantos caminhos eu tenho até a terceira geração? N vezes N-1 vezes N-2. Porque são N opções para a primeira casa, N-1 opções para a segunda casa, todas elas exceto a que eu já usei. N-2 opções para preencher a terceira casa, as minhas N, exceto as duas que eu já usei. E assim vai, então aquele raciocínio ele é estendível para qualquer que fosse o valor natural de N. E aí essa continha que a gente viu, N vezes N-1 vezes N-2, você vai multiplicando pelos antecessores até terminar com vezes 2 vezes 1. Essa continha, como ela vai ser importante para nós ao longo de todo o curso de análise combinatória, na matemática tudo que aparece muito ganha um nome. Pegaram essa continha que é feita assim, deram um nome para essa continha, chamaram de fatorial. Então isso aqui a gente lê dessa forma, N fatorial. N fatorial. Funciona como uma operação unária. Uau, o que é isso?
Uma operação como a soma ou a multiplicação, a gente diz que é um operador binário, porque ele precisa de 2 operandos para produzir a resposta. Então, 1 mais 2 igual a 3. Você precisou do 1 e do 2 para a soma funcionar e produzir o 3 na resposta. A maioria das operações que nós conhecemos, das operações numéricas, são binárias. Eles precisam de 2 operandos para produzir a resposta. O fatorial é um exemplo de uma operação unária. Ela só precisa de um operando para produzir a resposta. Então, n é o operando. Essa exclamação que a gente usa aqui é a operação. Então, n fatorial, que a gente lê. Eu aplico a operação de fatorial no n. E aí, aqui está escrito o quê? Qual que é o número que está escrito aqui? É aquele número que é calculado fazendo n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc. e tal. Então, por exemplo, 3 fatorial, eu calculo fazendo 3 vezes 2 vezes 1, então 3 fatorial é igual a 6. Perceba, 3 é o operando, fatorial é a operação e 6 é o resultado. Já produz a resposta. Essas multiplicações aqui é o caminho que eu faço para saber que número que é. Mas na sistematização aqui da álgebra, a gente tem o operando, a operação, puf, já produziu a resposta. Então 4 fatorial é igual a 24. Mas como é que eu sei que é 24? Aí você faz a continha. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Então 5 fatorial é igual a 120. Como é que eu sei que é 120? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial é 720 e assim por diante. Pequena nota mental para terminarmos a aula de hoje. 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Além de ser muito conveniente, a maioria das definições que a gente usa para o zero se encaixar numa estrutura algébrica, é feito por conveniência. A gente vai ver que nos arranjos, nas combinações, vai aparecer uns fatoriais no denominador e é importante que o 0 fatorial seja igual a 1. Então, antes de qualquer coisa, é uma definição por conveniência, mas existe um raciocínio por trás. Se eu tenho 0 elementos, de quantas maneiras eu consigo ordenar esses elementos? De uma maneira só. Que maneira é essa? Não escolher nenhum dos elementos para nenhuma das posições. Você não tem elementos e você não tem posições ordenadas, então você não tem nada. Então não é que você não possa fazer nada. Você pode fazer alguma coisa que é não escolher nenhuma letra. Isso é uma opção. É algo mais ou menos assim, o raciocínio, tá? E 1 fatorial, também por definição, é igual a 1. Esse é mais fácil, né? Se você tem um elemento, de quantas formas você pode ordenar esses elementos? De uma maneira. Que maneira é essa? Pegando essa letra e colocando na primeira posição, que é a única posição. Tudo bem, moçada? Espero que vocês tenham curtido. Tiver alguma dificuldade, deixa aí nos comentários. Nos vemos aí nos nossos próximos vídeos.